Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. O patriarca Jacó, quando estava para morrer, reuniu os seus filhos e disse a cada um deles uma palavra. Essas palavras eram proféticas, indicava o que ocorreria com cada uma das 12 tribos, cuja cabeça era cada um dos 12 filhos de Jacó. Quando chegou a hora de falar sobre Judá, a profecia foi a seguinte: Judá será o chefe dos seus irmãos, e o cetro não se afastará de Judá, o bastão de comando não sairá dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertencem os povos e a quem os povos devem obedecer. É uma profecia messiânica. O Messias vai nascer da tribo de Judá. De fato, Jesus era descendente de Davi, que era da tribo de Judá. E Jesus ocupou o lugar de seu pai Davi, conforme a profecia do anjo a Nossa Senhora. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O Salmo 71, que nós lemos em seguida, um salmo atribuído a Salomão, fala da felicidade, da paz e da justiça na época do futuro Messias. Nos dias do Messias a justiça florirá, a paz haverá até o fim das luas, o domínio do Messias, rei, vai se estender de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. O Evangelho hoje traz a genealogia de Jesus segundo São Mateus. São Mateus começa com Abraão, enquanto São Lucas começa com Adão. Abraão foi o pai das promessas, aquele que creu, e porque creu as promessas se realizaram. O nosso pai na fé. Nessa genealogia, São Mateus divide 3 grupos, de Abraão até Davi, que é um tempo de glória, né? O tempo da monarquia unificada, tendo como capital Jerusalém. De Davi até o exílio da Babilônia, que é um tempo obscuro, um tempo de vergonha, um tempo de escravidão. E do exílio da Babilônia até Cristo. Nessas 3 etapas, São Mateus conta 14 gerações. Não é um número exato, é um número aproximado, mas quer dizer, com esse simbolismo, que Jesus é 3 vezes 14. E 14 é a soma das letras em hebraico do nome Davi. Ou seja, Jesus é 3 vezes Davi. Ele supera o seu ancestral Davi. Ele é filho de Davi, mas é maior do que Davi. Porque no Salmo 109, atribuído a Davi, está escrito: disse o Senhor ao meu Senhor. Então Davi chama o Messias de Senhor. O Messias é descendente de Davi, mas é Senhor de Davi. Assenta-te ao meu lado direito, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Nesta genealogia aparecem pais e filhos, mas aparecem algumas mulheres, algumas mães. E essas mães são, em parte, estrangeiras, como Ruth, que era moabita, como Betsabé, que era Eteia ou Hitita, mulher de Urias, e outras são pecadoras, para dar a entender que Jesus se fez solidário com os pecadores, a quem ele veio salvar, e solidário também com os estrangeiros, porque ele veio salvar todas as nações. A salvação dele é universal. Por que esse trabalho de descrever a genealogia de Jesus? 2 evangelistas, não um, tiveram esse trabalho, para provar que Jesus é da nossa raça, que ele se fez um de nós, que ele não apareceu assim de paraquedas, digamos, vindo do céu, mas ele se fez homem por obra do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, também ela descendente de Adão. E assim, assumindo a nossa natureza humana, sem deixar a natureza divina, houve um admirável intercâmbio. De nós ele recebeu a humanidade, de nós quer dizer, de Maria, que é humana. E ao fazer-se homem como nós, ele enriqueceu-nos com a sua divindade. Nós nos tornamos participantes da natureza divina, ou seja, filhos de Deus, ou seja, herdeiros do céu, ou seja, irmãos de Cristo, filhos adotivos, irmãos daquele Filho único por natureza de Deus Pai. Toda esta glória de nós podermos chamar a Deus de Pai é algo de causar admiração. Tanto é assim
que na primeira carta de São João, no capítulo 3, está escrito: vede que presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Somos filhos de Deus porque Deus quis se tornar filho do homem. Nós estamos tão acostumados a chamar a Deus de Pai que não fazemos conta de como isso é grandioso. Mas eu quero contar aqui 2 testemunhos para que nós entendamos como isso é grande. Um deles é de uma filósofa russa, Tatiana Goricheva, que veio contar a história da sua conversão para nós, seminaristas do Rio de Janeiro. Ela, como toda a população da União Soviética daquela época, era ateia e havia sido educada no ateísmo. Mas, quando ela, por algum motivo, passou a recitar o Pai Nosso, a palavra Pai tocou-a tão profundamente que isso foi o início da sua conversão. Saber que aquele que criou tudo não é apenas uma energia, uma força, é alguém. Alguém a quem eu chamo de Pai, sem dizer exagero nem mentira. Um outro episódio, desta vez triste, é de uma aluna que eu tive. Ela havia sido batizada na Igreja Católica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas depois deixou a Igreja Católica para se tornar muçulmana. E como eu estava ensinando filosofia, antes da aula rezávamos uma oração de Santo Tomás de Aquino pedindo a Deus as luzes do céu. E ela rezava essa oração. Porém, ela dizia para mim: eu só não posso rezar o Pai Nosso. Porque como muçulmana, ela não se atrevia a chamar a Deus de Pai. Deus, que os muçulmanos chamam de Alá, é onipotente, ele é altíssimo, ele é eterno, ele é inominável, mas ele não é pai, nem tem filho. Ele não tem filho por natureza, como é Jesus, nem filhos por adoção, como nós. Nós somos, na opinião de Maomé, servos de Alá, jamais filhos. Chamar a Deus de Pai seria uma blasfêmia, segundo o islamismo. Vejamos como nós somos privilegiados. Nós não apenas imaginamos e acreditamos que exista um Deus a quem chamamos de Pai. Nós somos filhos de verdade, porque recebemos no dia do nosso batismo a própria vida de Deus em nós, que é a graça. E esta graça nos foi conquistada pelo preço do sangue de Jesus. Antes estávamos afastados de Deus pelo pecado que nós herdamos de Adão e por outros que nós acrescentamos a ele. Agora fomos reconciliados com o Pai e nos tornamos filhos. Há pouco tempo fomos até a Santa Casa porque uma criancinha estava por nascer prematuramente. Como ela era bem jovem, não iria sobreviver após o nascimento, e a bolsa já tinha até se rompido. Quando a criança saiu da mãe, como foi difícil fazer o pessoal entender que a coisa mais urgente era batizar o neném, e não esperar que a placenta saísse. Como se batiza uma criança naquela situação de emergência para que ela se torne filha de Deus antes de morrer? A gente pega água. De onde? Pode ser de um copinho de plástico, mas o jeito que eu considero mais prático é de um algodão embebido. No caso, eu peguei de um papel toalha embebido de água. Espremi esse papel sobre a testa do neném, mas antes eu limpei a testa dele para tirar qualquer gordura, a fim de que a água entrasse em contato direto com a pele. Espremendo o papel toalha sobre a cabecinha do neném, era uma menina, eu disse: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E esse gesto tão simples, e tantas vezes omitido nas maternidades, até em hospitais católicos, pode garantir a filiação divina para a criança. É verdade que Deus tem outros meios de nos dar esta maravilha, mesmo sem o batismo, mas isso só Deus sabe. O único meio certo, garantido, de que nós darmos a nossas crianças a nobreza de ser filhas de Deus é pelo batismo. Portanto, batizemos rápido, e em situação de emergência, qualquer um pode batizar. Qualquer um mesmo, até mesmo um protestante pode batizar, se ele usar a matéria correta, água, as palavras corretas, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se ele tiver a intenção de fazer o que a igreja faz quando batiza. Matéria, forma e intenção. Os profissionais da saúde, as enfermeiras têm tanta responsabilidade nisso, porque elas têm um contato mais direto com o doente do que o médico.
contato mais direto com o neném que está nascendo do que com o médico que está fazendo parto. Como é importante exercitar esse apostolado que faz um bem tão grande aos pequeninos. Agradecemos a Deus por esse benefício maravilhoso que nós não merecemos, mas recebemos gratuitamente. Peçamos perdão por não correspondermos a esse grau tão grande de nobreza que é a filiação divina. Renovemos os votos do nosso batismo de renúncia a Satanás, às suas obras, às suas seduções. Reafirmemos o nosso desejo de seguir a Cristo carregando a nossa cruz todos os dias de nossa vida. E imitemos Maria Santíssima, porque ela soube corresponder tanto quanto podia uma criatura a esse dom que Deus lhe deu de ser filha dele. Que ela e o seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.